tua voz, teu falar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar fazendo algumas divulgações, começando pelos estudos que a casa oferece. Hoje, terça-feira, nós temos o ESG, que iniciou às 19 horas. Quem não sabe o que é o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O horário é de 19 às 20. Quinta-feira, nós temos 2 estudos. De 19 às 20, o estudo do Livro dos Espíritos, e de 20 às 21 horas, o estudo da mediunidade. E aos sábados, a partir de 10h30, logo após a nossa reunião pública, nós temos a nossa segunda turma do ESG. Então, quem que tiver interesse, venham estudar conosco. Quem não sabe, nós estamos no mês espírita. Mês espírita de Belfor Roxo. E o tema central é pensamento e vida. Livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tivemos a abertura aqui na nossa casa, né? No dia 1º com o Júlio Furtado. A segunda palestra vai ser nesse sábado, agora dia 14, e vai estar acontecendo na Seara Espírita Francisco de Assis, em Areia Branca. E o convidado, o palestrante, vai ser o Rafael Siqueira. Estará falando sobre pensamento e vontade. A palestra vai ter início às 17 horas, ok? Hoje nós teremos aqui na nossa casa Roberta Olmo, já se encontra aqui conosco. Ela vai estar falando sobre o pensamento, sentimento e vontade. A Roberta, ela faz parte da Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro. Essa casa fica localizada em Mesquita. Então, seja bem-vinda, Roberta. E no próximo sábado, nós teremos aqui o nosso irmão Guilherme Machado falando sobre morte. Na próxima terça-feira, Enir Neves falando sobre o tema amor. Então, estão todos convidados a estar aqui conosco, participando das nossas reuniões públicas. Os temas de setembro estão maravilhosos. Lembrando que em homenagem, ao Setembro Amarelo. A gente sabe que é a prevenção, do suicídio, valorização da vida. Então, todos os temas, eles estão voltados para essas temáticas, tá bom? Então, vamos ler aqui a página de hoje, intitulada Parentes, do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 156. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas.
Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Graças a Deus. Então, após essa página tão significativa, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando, Senhor, a sua presença nesta noite entre nós, que possamos senti-la através das vibrações de paz, de amor, de cuidado nesta noite. Pedimos que envolva nossa irmã Roberta, que veio de outra casa espírita, estar aqui conosco nessa noite, trazendo o estudo, que ela possa ser intuída pela espiritualidade amiga, Senhor. E que possamos estar atentos à mensagem que será trazida por ela. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Te pedimos que as suas bênçãos, que a sua luz envolvam também nossos irmãos internautas que estarão acompanhando a palestra de hoje. Que todos possamos sentir a sua presença entre nós. E assim que possamos dar por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, convidamos Roberta a estar aqui. Obrigada. 8h15. Tá bom? Boa noite a todas as pessoas. Obrigada. É sempre... Caiu o papel aqui? Não, tem problema não. Tá jóia. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham de suas casas, a todas as pessoas presentes. A gente agradece a oportunidade de estar aqui hoje. Ontem fiz palestra numa casa em Mesquita e nós recebemos uma pessoa que vinha, chegava à casa espírita pela primeira vez e conversando eu dizia a ela dessa peculiaridade que nós temos no nosso movimento espírita, que é o fato de que nós somos todos aprendizes e nos colocamos todos numa irmandade na busca de uma melhoria conjunta, que na casa espírita não há o líder, o pastor, o padre, mas há pessoas que comungam de um mesmo ideal e que buscam juntas estudarem e se renovarem. E para nós que estamos no exercício de trazer o estudo, a palestra, quando temos a oportunidade de falar do Evangelho, o ouvido mais próximo é o nosso. Por isso, nós devemos sempre agradecer a oportunidade, porque aprendemos juntos. Então, para hoje, nós vamos falar, até em função da data, sobre a questão da valorização da vida.
Por que o dia 10 de setembro tem que ser, né, falado, divulgado? Por que essas datas elas se colocam, né? Por que a gente precisa ter uma data específica para falar sobre isso? Porque não seria o caso de todos os outros dias nós estarmos sensíveis a valorizar as nossas existências aqui na Terra? Certamente que sim. Entretanto, essas datas, elas servem justamente para sensibilizar todos aqueles que, em função das demandas do cotidiano, da velocidade com a qual a nossa vida moderna se apresenta muitas vezes diante de nós, e nos convida a uma pausa para refletirmos sobre pautas que são importantes na nossa sociedade. Porque a verdade é que, à medida em que o homem evoluiu, a nossa sociedade evoluiu intelectualmente, tecnologicamente, nós começamos a aprender a usar todos esses elementos que chegam até nós. E nesse processo de aprendizagem, nós muitas vezes nos equivocamos e usamos de forma inadequada. Um exemplo. Quem aqui tem celular? Levanta o dedo. A grande maioria, acho que todo mundo. Quem aqui tem aquele programa em que a gente consegue se comunicar lá por mensagens automaticamente? Ou um WhatsApp, ou um Telegram, alguém da vida. É uma maravilha, né? Às vezes a gente ficava ligando, a pessoa demorava para atender, às vezes o telefone chamava. Agora a gente vai rapidinho lá e passa uma mensagem. Que coisa maravilhosa, que maravilha da tecnologia. Entretanto, para algumas pessoas, isso é motivo de sofrimento. Porque algumas pessoas, ainda por não conseguirem trabalhar algumas questões, diante das demandas e daquele excesso de mensagens, da comunicação que muitas vezes não tem hora para chegar, para começar, para terminar, as pessoas começam a se sentir ansiosas, começam a se cobrar. As pessoas começam a achar que elas têm horário para começar a trabalhar, mas não têm hora para terminar. Então, ela chega em casa no momento em que seria o momento do seu repouso, no momento de estar com a sua família, e ela vai estar, peraí, que chegou a mensagem do trabalho, eu preciso responder. Ai, tem uma demanda lá da casa espírita, peraí, eu tenho que saber o que está acontecendo no grupo. E com isso, nós vamos ficando conectados todo o tempo, em estado de alerta todo o tempo. E o nosso corpo, o nosso organismo, ele precisa das pausas, ele precisa de ciclos de atividade e ciclos de repouso. Porque nesses momentos, nesses instantes de repouso, nós vamos encontrando o equilíbrio necessário para o corpo e para a mente. Então, isso é só um exemplo, mas nós poderíamos listar outros tantos aqui. E a verdade é que nós vivemos num mundo que é muito desigual. Desigual em vários aspectos, em várias perspectivas. O nosso país é um país em que as desigualdades sociais são intensas, são grandes, gigantescas. Vocês nem podem acreditar que, em trabalhando na área da saúde, durante o período da pandemia, nós tínhamos parceria com um laboratório em que nós precisávamos que as pessoas tivessem acesso ao resultado do exame para diagnóstico de Covid-19. E aí, nós imaginamos o quê? Todos têm celular, todos vão conseguir pegar de forma digital. E aí, imaginar assim, um ou outro, de repente, não tem, a gente cria um dia para aqueles que não têm irem para uma fila lá e tudo. E, para nossa surpresa, em algumas comunidades do Rio de Janeiro, as filas eram gigantescas. Porque hoje há muitas pessoas que até têm um celular, mas não têm o smartphone, não têm o aplicativo. Então, o acesso à própria tecnologia também é muito desigual. E é muito desigual coisas até fundamentais, porque a tecnologia ela é dispensável para alguns. Mas coisas essenciais, como o próprio alimento. A gente consegue imaginar que, morando num país como o Brasil,
com essa natureza exuberante, há pessoas que morram de fome aqui? E aí é onde o Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu usei até da última vez que eu vim aqui, que ele diz assim, que a verdade é que no Brasil ninguém morre de fome. As pessoas morrem é de negligência. Porque se há alguns que têm muito, certamente há outros que têm pouco. E a doutrina espírita, ela se apresenta para nós sempre como uma doutrina de consolação, que nos mostra que estamos todos aqui, que fomos criados por algo único, que chamamos Deus, que os espíritos explicam para Kardec como sendo a causa primeira de todas as coisas. E como frutos desse Criador, trazemos em nós essa essência criadora. Logo, somos também co-criadores. Cada um de nós que está aqui na Terra é parte desse Criador. Cada um de nós é colocado aqui na Terra para seguir na construção desse planeta que tão generosamente nos acolhe. Mas muitas vezes, diante das demandas da matéria e das questões mesmo que nos distraem, nós nos esquecemos desse nosso papel de co-criadores. Nós nos esquecemos de qual é a nossa real essência, de quem realmente somos. Porque à medida em que nós nos entendemos como co-criadores, nós entendemos a nossa responsabilidade nesse mundo. Nós entendemos que nós chegamos para essa nossa experiência, numa experiência de aprendizagem, individualmente, mas somos colocados numa coletividade para que possamos juntos, uns com os outros, aprendermos e crescermos. Por isso que nem todos passam pelos mesmos desafios na vida, por isso que nem todos têm a mesma trajetória. Aqui mesmo, se eu pedisse rapidamente para cada um assim, fale sobre um resumo da sua vida em 5 minutos. Cada um contaria uma história diferente. Cada um falaria de desafios diferentes. Mas todos nós estaríamos aqui, estamos aqui, porque temos um objetivo comum, que é entendermos o porquê estamos aqui, é encontrarmos paz, é encontrarmos consolo nessa doutrina. E a verdade é que nós precisamos dessa convivência uns com os outros para nos auxiliar, porque essa nossa existência aqui na Terra, eu brinco que ela tem muito a ver com aquela música do Lulu Santos, lá da década de 80, que ele falava como uma onda no mar, que a vida vem em ondas. E essas ondas, às vezes, estão lá na calmaria, que a gente chega até a flutuar no mar. Mas tem hora que vem aquela arrebentação e que parece que a gente sai enrolando na areia e que a coisa fica difícil para a gente sair. E por que que isso acontece? E por que que isso acontece em momentos distintos das nossas existências? Porque, às vezes, quando eu estou na calmaria, a Jane está lá no meio da arrebentação. Mas aí, quando a Jane chega naquele ponto em que ela chega a esticar os braços, fica calma, eu estou lá toda atolada na areia, para que a Jane possa estender a mão e me acolher. Mas a gente tem que ser capaz de exercitar o nosso olhar para além das nossas próprias necessidades e demandas, e também tem que ser capaz de ter humildade para aceitar aquele momento que a gente precisa de ajuda. Porque todos nós precisamos, em algum momento, ser acolhidos também. Todos nós podemos ajudar, podemos ser ajudados. E a gente precisa ter abertura, porque é isso que é o grande aprendizado da vida. A doutrina espírita é uma doutrina que ela nos convida muito à prática da caridade. A gente tem até aquela frase, né? Fora da caridade não há salvação. E todas as casas espíritas que eu conheço realizam algum tipo de trabalho assistencial às pessoas menos favorecidas. Elas doam cesta básica, uma roupa, um auxílio de medicamentos, né, de atendimentos médicos em alguns, de oficinas, e esse é um papel. E muita gente interpreta errado esse tipo de trabalho que é realizado, de forma bem equivocada.
chamando aqueles que vêm até nós para receber o benefício material de assistidos, enquanto os verdadeiros assistidos somos nós. Quando a gente se permite o trabalho para além daquilo que vai nos dar um retorno, o trabalho, pelo bem, pela capacidade de servir ao outro, nós somos os principais assistidos e beneficiados. Eu frequento uma casa espírita em Mesquita, chamada Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro. Este ano, até por motivos pessoais, eu estou tendo que acompanhar somente pelo YouTube as palestras. Mas houve um momento que eu era muito ativa nessa casa. E nós trabalhamos muito no trabalho assistencial que ocorre aos sábados com as famílias que são assistidas pela casa. E nesses altos e baixos da vida, houve um ano em que as doações estavam super precárias. Super precárias. E a gente resolveu fazer o seguinte, a gente resolveu pegar entre os filhos dos frequentadores e fazer uma gincana. E a gente colocava assim, vamos pensar nos itens que são mais difíceis da gente ter doação. Leite em pó, vamos colocar 30 pontos para o leite em pó. Arroz, 20 pontos. E assim elencamos uma série de alimentos com pontuação e distribuímos para que os filhos dos frequentadores pudessem participar dessa gincana. Fizemos uma festa junina, naquele dia todos trariam os quilos e nós compramos uma lembrança para presentear aquele que trouxesse maior quantidade de quilos. Só que a nossa evangelização, ela nunca foi segregada. Era evangelização infanto-juvenil, para todas as crianças. Filhos de frequentadores de palestra, de estudo, ou mesmo só daqueles nossos irmãos que iam no dia da assistência social para receber o benefício material. E neste dia, para minha surpresa, enquanto minha mãe separava os alimentos, chega uma das nossas senhoras que recebiam auxílio na casa, com seus filhos, ela tinha 5 filhos, mas as 2 filhas maiores, cada uma delas trazendo uma sacola repleta de mantimentos. E ela chegou no momento em que todos estavam na fila para entregar, contabilizando. Então, tinha aquelas crianças empolgadas que tinham levado lá não sei quantos quilos. E ela falou o seguinte para a gente. Ela disse assim, há muitos anos eu venho nessa casa. Há muitos anos vocês me auxiliam. Eu fiquei viúva, não tinha como me sustentar. Passei anos da minha vida com minhas crianças na porta do mercado, transportando compras até os carros e a gente vivia da caridade dos outros. Aqui eu entendi o que era dignidade. Aqui eu me senti respeitada a primeira vez na vida. Eu não posso ajudar, mas agora eu tenho trabalho, eu estou trabalhando na casa de família. Então, eu não deixei minha filha pedir quilo para ninguém, nenhuma das duas. Mas eu fui no mercado. E eu peguei o meu salário, eu comprei um item de cada um da lista para cada uma trazer. E as 2 trouxeram a sacola e entregou. E aquilo ali acabou comigo. Eu conto essa história até hoje, já tem mais de 10 anos e eu me emociono. E aquilo ali foi uma grande lição. Ela podia até ter deixado as filhas, mas ela tinha sido beneficiada, ela tinha entendido o propósito daquilo. O trabalho era que ela pudesse repassar, que ela pudesse ser capaz de agora, sentindo um pouco melhor, ser capaz de ajudar outros tantos que muitas vezes só precisam de alguém que lhe estenda as mãos. Porque eu costumo dizer que muitas pessoas chegam assim e falam do trabalho assistencial na casa espírita assim, mas vocês têm que ensinar a pescar, vocês ficam dando comida. Mas a verdade é que as nossas desigualdades, as nossas diferenças, elas são tamanhas que há pessoas que têm tantas necessidades e as necessidades são tão profundas que não basta você ensinar a pescar. Tem um colega que diz que você tem que dar um anzol, tem que dar tudo, tem que sentar do lado, ficar junto, motivar, até que ele consiga desabrochar e florescer. Porque há componentes que vão para além daquilo que os nossos olhos veem. Há o componente do interior, daquilo que vem conosco, com o nosso espírito,
que vem com a gente das vidas pretéritas e daquilo que a gente vivenciou e que a gente vivencia nessa existência. Nós somos um conjunto, nós somos um mundo, um universo dentro de nós. Nós somos o oceano inteiro. Tem uma frase, as pessoas dizem assim, eu sou uma gota do oceano. Não, dentro de nós há um oceano inteiro. E nós temos que ser capazes de ir em busca desse oceano que há dentro de nós. E o grande desafio hoje, dentro das casas espíritas e dentro da nossa sociedade, é que nós possamos transpor esse trabalho que a gente já aprendeu e que a gente já consegue fazer bem, que é o da caridade material, e que a gente consiga agora transpor isso para a caridade real, que é a caridade moral, que é aquela que foi ensinada pelo Mestre Jesus, que é aquela que foi vivida por Jesus. As pessoas falam muito hoje, eu sou cristão, e batem no peito e dizem, né? Nunca se falou tanto. Mas será que a gente vive como cristão? Porque Jesus não deixou escrito para a gente nenhuma regra de como viver bem. Item 1, façam isso. Item 2, façam isso. O bom é quem faz isso, o ruim é... Qual o livro que Jesus deixou para a gente? Alguém vai dizer assim, mas tem a Bíblia, os apóstolos. Mas o livro que Jesus nos deixou foi a vida, foi o exemplo. Porque o propósito e o objetivo da nossa vida é viver, é estarmos aqui, é nos desafiarmos, é sermos capazes de conviver uns com os outros, mesmo com aquele irmão que muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas ele me tira do sério. Mas é caridade a gente saber calar, a gente saber silenciar o nosso impulso muitas vezes, né? E a gente contar até 1000 se for necessário. Porque Jesus convivia com todo tipo de gente. Se nós olharmos a história, nós vamos ver que Jesus convivia com a mulher adúltera, com o publicano, com o fariseu. Ele não fazia julgamento. Ele não estava preocupado das pessoas dizerem você está andando com A, B ou C, você é à esquerda, direita, azul ou vermelho, preto ou branco. Não, Jesus estava com todos, porque ele entendia que a humanidade é uma só. Jesus entendia que todos nós somos espíritos ainda imperfeitos, porque habitamos um planeta ainda cheio de imperfeições. Mas todos nós trazemos dentro de nós a capacidade de evoluir. Todos nós trazemos dentro de nós essa centelha divina desse Criador. Estamos todos aqui reunidos e percebam que enquanto eu falo e vocês caridosamente me escutam, vocês não conseguem perceber. Mas há milhares de células funcionando para que vocês possam respirar, para que vocês possam enxergar, para que vocês possam me ouvir. Há inúmeras, milhares de conexões bioquímicas, hormonais, neuronais, para que vocês consigam decodificar as palavras que chegam até vocês, para que vocês consigam se manter eretos, para que eu consiga me manter de pé. E percebam que todo esse trabalho é realizado sem que a gente se dê conta. Será que a gente agradece de manhã pelo ar que a gente respira? Pela possibilidade de abrir os olhos? Por conseguirmos levantar da cama, ainda que com dores, mas que a gente levanta? Por conseguirmos nos deslocar? Olha quanta coisa acontece no nosso corpo. E se isso é algo que acontece no nosso corpo, que é material e que a gente consegue perceber, imagine a quantidade de coisas que ocorrem sem que a gente consiga ter dimensão, sem que a gente consiga perceber. Quando nós começamos a estudar a doutrina, nós começamos a entender que há muito mais do que aquilo que a gente consegue perceber da matéria. Nós começamos a entender que somos espíritos e que a Terra, nada mais, nada menos do que um planeta
que vai nos acolher para uma etapa do nosso processo evolutivo, como se fosse uma escola. E que a nossa vida, nessa atual existência, com essa nossa vestimenta carnal, com essas nossas características, é uma etapa da nossa trajetória evolutiva rumo à perfeição. Mas que nós não vamos conseguir ser perfeitos numa única vida, porque nós somos seres naturais. E a gente, né, o fato é que os ditos populares, eles são muito sábios, né? A natureza não dá saltos. Tudo na natureza envolve processos. E assim é a nossa vida. Nós precisamos passar por diferentes experiências, que muitas vezes a gente não entende. Porque diante da proposta e da perspectiva pedagógica da vida, a vida nos convida a uma reforma, uma mudança para que nós possamos adquirir as virtudes e os valores que nos são necessários. Então, se eu chego e falo assim, poxa, eu preciso ser paciente. Eu não vou me tornar paciente só porque eu disse que eu quero ser paciente. Ou eu digo, Deus, por favor, dê-me paciência. Nunca peçam isso, porque Deus vai trazer um monte de gente difícil. Você não quer ser paciente? Então, vai conviver com gente difícil para aprender a ser. Então, a gente precisa entender que a vida é isso. E a gente precisa entender também que a gente traz com a gente uma capacidade de suportar, de superar os desafios que a vida nos apresenta, que é muito maior do que a gente imagina. Que há coisas que nós precisamos dar mais atenção. E entre essas coisas está o nosso próprio pensamento. O pensamento é fonte criadora. Muitas pessoas, e já há estudos científicos que mostram isso, que o pensamento positivo ele está associado a pessoas que têm um maior desenvolvimento, que conseguem maiores conquistas em suas vidas. Tem um estudo, que é um dos estudos mais longos que já foi realizado, com uma coorte muito grande de pessoas. Eles pegaram pessoas desde o nascimento até a fase adulta e eles vão avaliando parâmetros associados à qualidade de vida dessas pessoas. E eles perceberam o seguinte, que aquelas pessoas que tiveram uma vida assim, mais proveitosa, com mais qualidade de vida, tiveram mais êxito nas suas escolhas, eram aquelas que tinham as maiores conexões, relações de amizade, e também aquelas que conseguiam ter uma postura positiva diante da vida. O fato de eu ter uma postura positiva diante da vida não quer dizer assim que os desafios não vão acontecer. Entretanto, quando os desafios acontecerem, eu vou ter equilíbrio suficiente para enfrentar esses desafios. E aí entra uma parte que muitas vezes a gente negligencia, que é o fato de que nós não estamos sós nessa existência. Não só dentro da perspectiva da matéria, mas dentro da perspectiva espiritual. A nossa vinda para essa existência ela é acompanhada e planejada por uma equipe de espíritos que vão nos sustentar e que torcem pelo nosso sucesso. Mas a questão é que nós, seres humanos, nesse nosso processo de adaptação à vida na Terra, a nossa estrutura corporal ela foi feita de modo que no nosso cérebro nós vamos encontrar circuitos neuronais e mesmo estruturas físicas que nos são acionadas naqueles momentos de medo, de pânico, e são acionadas de forma muito intensa. E essas estruturas, elas são estruturas que normalmente nos fazem ter maior atração por aquilo que é mais desafiador. Por isso que, por exemplo, quando a gente liga o noticiário de manhã, se a gente começar a ouvir assim, nossa, a vida é bela, o dia é bom, vamos apresentar só coisas boas, será que a audiência vai ser muito alta? Né? Mas aí eles começam a colocar aquelas coisas, né, que a gente tem que rezar muito para a gente poder manter o padrão vibratório, porque quem aqui assiste noticiário de manhã e termina zen? No momento está meio difícil, né?
Então, mas por que as pessoas botam aquilo? É porque tem gente que assiste, muita gente que assiste. Se a gente sabe que a gente precisa pensar positivo, por que a gente ainda fica tão preso naquilo que é negativo? Porque nós temos essas nossas estruturas físicas que foram programadas e desenvolvidas para que nós tivéssemos a capacidade de fugir ou de encontrar formas de nos afastarmos daquilo que é desafiador. Então, eu trago em mim aquela coisa de que eu preciso conhecer aquilo que dói, que faz sofrer, não sei o quê, para que eu me afaste daquilo. Só que hoje a gente sabe que a tecnologia, os avanços da modernidade, muitas coisas já fizeram com que a gente não precisa estar em estado de alerta o tempo todo. Alguém vai dizer assim, mas em alguns locais precisa. Tudo bem. Mas o fato é que a gente já está sendo convidado a mudança um pouco do nosso padrão. Porque o fato de nós estarmos presos somente naquele padrão de negatividade ou estarmos vibrando mais positivos não vai fazer com que determinada situação ocorra de forma diferente. Às vezes a situação está ali, vai acontecer. Mas a forma como nós vamos enfrentar essa determinada situação é que vai ser diferente. A forma como nós vamos encarar. E isso não sou eu que estou falando. Isso a gente vai encontrar numa obra de André Luiz, chamada Sexo e Destino. Há um momento em que os personagens, a narrativa, que ele conta uma história ocorrida aqui no Rio de Janeiro, e há um momento em que os personagens, uma das personagens, ela está para passar por uma situação extremamente desafiadora, e os espíritos que a acompanham, eles querem intuí-la para que ela não vá em determinado local para protegê-la. Mas ela se deixa envolver tanto por tantas questões e ela fica tão apreensiva que eles não conseguem conectar. Porque eles colocam, André Luiz coloca, os nossos pensamentos, eles são como, eles vibram como ondas eletromagnéticas, é na frequência do rádio. Então a gente vai vibrar naquela frequência que, se a gente vibra na frequência da coragem, da serenidade, do equilíbrio, os bons espíritos que também vibram na serenidade, na coragem, no equilíbrio, conseguem se conectar. E aí nós sentimos aquelas ondas de paz, a gente sente aquela vibração. Agora, se a gente está vibrando na onda do medo, da angústia, da insegurança, a gente vai conectar com espíritos que estão vibrando no medo, na angústia, na insegurança e que vão alimentar aqueles sentimentos em nós. E aí nós passamos a nos sentir ansiosos, inseguros diante da vida. Por isso que é tão importante um exercício de começar em nós esse convite, essa mudança. O trabalho principal que precisa ser iniciado em nós é através do nosso próprio pensamento. Isso exige de nós uma coragem, de sermos capazes de aceitar realmente o padrão vibratório em que a gente se encontra, porque a gente diz assim, não, eu não, mas eu sim, nós somos frágeis sim. Se eu ainda não consigo sustentar, assistir o noticiário todo dia de manhã, porque aquilo me desarmoniza, para que eu vou continuar assistindo? Então eu vou saber das informações de uma outra forma. E a gente precisa entender que tudo é aprendizado. E que o nosso momento atual é do entendimento uns com os outros, de respeitarmos a dor, o sentimento do outro. Porque não necessariamente aquilo que dói no outro dói em mim, mas é a dor dele. E a gente precisa entender para ajudar. E ele também precisa ser capaz de aceitar essa ajuda. Nós precisamos entender que nós estamos num momento em que o nosso principal chamado, nosso principal convite é de nós seguirmos verdadeiramente o exemplo cristão do amai-vos uns aos outros. E amar não é naquela perspectiva romântica de vem cá, eu te amo, meu amor. Porque o amor, ele pode se manifestar de diferentes formas. Ele pode se manifestar na forma da gratidão.
O amor pode se manifestar como um estender a mão no momento desafiador. O amor vai se manifestar no perdão. O amor vai se manifestar na capacidade de nós respeitarmos a visão que o outro traz, entendendo que nenhum de nós é capaz de mudar o outro, que o nosso maior compromisso é na mudança de nós mesmos, é no entendimento de quem nós somos. Nós não podemos mudar o outro, nós podemos mudar a nossa realidade, começar em nós a mudança que a gente espera do mundo. Porque a gente fica esperando que o mundo fique perfeito para que a gente se encaixe nesse mundo. Mas nós somos os construtores desse mundo. Nós somos partes desse mundo. Então o trabalho ele precisa começar dentro de cada um de nós. E cada um de nós é uma peça importante desse quebra-cabeça. Alguns vão dizer assim, mas eu tenho uma vida tão simples, toda a vida é muito importante. Senão essa maquinaria toda, que é o nosso corpo, não teria sido construída. E alguns vão dizer assim, mas tem tantos irmãos que têm corpos frágeis, que têm... E são corpos que têm capacidades de dar muito, basta que tenha vontade. As Paralimpíadas que aconteceram aí, durante muito tempo a gente romantizava muito essa questão das Paralimpíadas, né? A gente dizia assim, nossa, aquele nosso irmão cadeirante, olha lá. Mas hoje nós vemos verdadeiros atletas, cuja deformidade do corpo, como a gente conhece, porque a gente imagina, nossa, ele não tem um braço, não tem uma perna, mas aquilo não os impede de serem atletas de alto desempenho. Muitos ali, se eu for correr perto deles, eu fico aqui, eles já estão lá na minha casa. Mas eles precisaram acreditar que eles eram capazes. Em algum momento da vida, houve quem dissesse para eles assim, sai daí e vai. Não é dizer que a vida não foi desafiadora, ou não é. Não é dizer que os desafios não aconteçam, que não tenham... Mas estão ali, estão vivendo. Porque o convite que a vida nos faz a cada dia é esse, de viver, é de acreditar, é de valorizar esta oportunidade de estarmos aqui, aprendendo a cada dia mais um pouco, a cada novo dia com as suas possibilidades. Que a gente seja capaz de se olhar com mais amor, com mais autocuidado, com mais autocompaixão, auto-perdão, porque a forma como a gente se enxerga reflete a forma como a gente vê o outro. A forma como a gente... Vocês querem ver uma coisa? Tem gente que tem tanto medo, né, tão negativo, que diz assim, olha, eu comprei um apartamento, mas não conta para ninguém não, porque senão vai dar tudo errado. Eu ainda vou assinar o contrato. Então esquece, finge que você nem sabe. Aí quando você para olhar um pouquinho, aí você pensa assim, por que será que está tão preocupado com o que o outro vai pensar? E aí quando você começa a observar, você começa a pensar, você começa a perceber que a pessoa que se preocupa tanto com a inveja é porque ela é invejosa. A pessoa que se preocupa tanto com a fofoca é porque ela faz fofoca. Então, na verdade, a pessoa que já consegue trabalhar valores dentro de si, ela vai esperar sempre aquele melhor do outro dentro daquela perspectiva daqueles valores. E ainda que o outro não corresponda ao que ela espera, aquilo ali não vai ser uma questão dela, vai ser uma questão do outro, é uma limitação do outro, porque ela está fazendo aquilo que cabe a ela, que é estar verdadeiramente numa relação. Porque foi assim que Jesus esteve na Terra. Ele esteve em verdade e vida aqui na Terra. Ele esteve pleno em todas as suas relações. E é esse o verdadeiro cristianismo. E é essa verdadeira mensagem que nós precisamos internalizar para nossas existências. Nós precisamos seguir o Cristo e trazer a vivência de Cristo para as nossas vidas. Ainda que imperfeitos, ainda que a gente não consiga colocar tudo em prática, mas que a gente possa se inspirar na vida de Cristo.
buscando nos amar e amar a todos aqueles que passarem pela nossa existência. Começando a trabalhar pela cultura do não julgamento, onde houver um pensamento ainda primitivo, ainda de condenação, que a gente busque exercitar esse pensamento e mudar a nossa postura mental, porque a gente atrai aquilo que a gente emite. Então, se a gente começa a vibrar numa postura de positividade, a gente vai atrair coisas boas também. E lembrando, meus irmãos, que por mais desafiadora que seja a nossa existência, por mais que muitas vezes nós passemos por fases da vida em que a gente diga assim, nossa, eu estou atravessando um verdadeiro deserto. E todos nós passamos por fases difíceis. Todos nós vamos ter um momento em que as coisas não vão acontecer como a gente esperava, em que a gente vai ter uma decepção no trabalho, na nossa casa. Todos nós passaremos por um momento de uma perda de um ente querido. Todos nós passaremos por momentos em que vão nos fazer refletir sobre a vida, vão nos fazer mesmo sofrer. Mas entendamos, tudo passa. E isso é importante a gente ter essa consciência, porque a gente passa a valorizar os momentos bons, trabalhar o nosso emocional quando tudo estiver na calmaria e nos fortalecer para enfrentar os momentos de adversidade, na certeza de que tudo vai passar. Só não passa o amor de Cristo por nós e essa nossa essência criadora que está aqui, pequenininha, latente, mas que cabe a cada um de nós expandir e trabalhar pela sua própria iluminação. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a Roberta por ter trazido o estudo. Leva o nosso abraço para a sua casa. Roberta, muito obrigada, tá? Por estar aqui conosco, trazendo um tema tão interessante, tão bonito, né? Tão valoroso. Nós estamos finalizando a nossa reunião, vamos iniciar o passe. Pedimos que quem permanecer no salão que possa ficar em silêncio, que a gente possa estar refletindo sobre a palestra de hoje e que todos possamos voltar aos nossos lares em paz e segurança, tá? Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade da noite, por estarmos aqui, sendo envolvidos nesse momento por essa paz, por essas vibrações de amor, de equilíbrio. Que possamos voltar para os nossos lares em paz, em segurança, levando tudo de bom que aqui estamos recebendo. Abençoe cada um de nós, Senhor, encarnados e desencarnados, nossos irmãos, trabalhadores da doutrina, que possam estar sempre imbuídos de bom ânimo, perseverança, com os pensamentos vigilantes, com as atitudes também, sempre voltados para o bem. Abençoe nossos governantes, que eles também possam estar sendo envolvidos nesse instante. Que eles possam ter consciência do que eles assumiram no plano espiritual para esse compromisso com a população, para o bem de todos nós. Abençoe nossos irmãos adoentados do corpo físico, do corpo da moral, que todos, Senhor, todos possamos estar recebendo nesse momento suas vibrações de amor e de paz. E assim, te pedimos a permissão para darmos por encerrada
a primeira parte da nossa reunião de hoje. Fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus.